Tem notícia importante chegando para o campo de Jair Messias Bolsonaro. Pela primeira vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, refere-se claramente ao julgamento de Jair Bolsonaro. E o Donald Trump sabe de tudo isso, porque o Donald Trump também foi vítima de um sistema como esse, que se utilizou do processo criminal para perseguir opositores políticos. Do homem mais poderoso do mundo, este está emitindo um alerta ao Brasil: deixem o Bolsonaro em paz. Olá, meus amigos. Hoje temos 3 assuntos importantes que mostram como o Brasil está no centro do debate internacional, e nem sempre pelos melhores motivos. Donald Trump fez uma publicação direta e firme em defesa do ex-presidente Bolsonaro. Alexandre Garcia nos traz uma análise surpreendente sobre a Índia e que está dando aula de gestão. E no final você vai ver uma denúncia explosiva do advogado Jeffrey Schickini sobre o caso do ex-assessor de Bolsonaro preso injustamente. Donald Trump não costuma medir palavras, e dessa vez ele apontou o dedo direto para os tiranos do Brasil. Tem notícia importante chegando para o campo de Jair Messias Bolsonaro. Um gesto que o ex-presidente ansiava muito, há muito tempo, foi feito. Pela primeira vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, refere-se claramente ao julgamento de Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal e faz uma defesa enfática do ex-presidente. Deixem-o em paz. O Brasil está fazendo uma coisa terrível na forma como vem tratando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles estão fazendo nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, tá? Dizendo aqui, né? Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo seu povo. O Donald Trump diz o seguinte: eu conheci Bolsonaro, ele é um líder forte que realmente amava o seu país. Além disso, era um negociador muito duro, ele diz aqui, né, nas questões tarifárias. A eleição dele foi muito próxima, no sentido de foi muito disputada, né? A eleição que Bolsonaro perdeu, né? A eleição foi muito apertada e agora ele está liderando as pesquisas, o que não é fato, gente, todas as pesquisas. Segue aqui o presidente dos Estados Unidos. Isso, ou seja, né, o que está acontecendo não é nada além de perseguição política, ataque a um oponente político, algo que eu conheço muito bem. Ele disse: aconteceu comigo por 10 vezes e agora o país está... Perdão, gente, desculpa, o quê? Aconteceu comigo 10 vezes mais, obrigada. E aqui ele diz ainda que as pessoas do país estão vendo o que está acontecendo com o Bolsonaro, que o único julgamento que deveria estar acontecendo com o Bolsonaro é o julgamento dos votos, chamado eleição. Leave Bolsonaro alone, deixem Bolsonaro em paz. Você pode perceber como eles ficam sem graça quando a pressão vem de fora? Daniela Lima, normalmente tão ácida e militante, dessa vez pareceu engolir seco. Enquanto os Estados Unidos apontam o autoritarismo do Brasil, lá na Índia, um país inteiro está fazendo o caminho oposto. Menos controle, mais liberdade e crescimento acelerado. Você sabia que a Índia, o país mais populoso do mundo, está a passos largos de se tornar a 3ª maior economia do planeta? A Índia é o país mais populoso do mundo. Tem 1 bilhão e 400 milhões de indianos. E o território é 1/3 do território brasileiro. A população é quase 7 vezes a população do Brasil. Fala mais de 20 línguas diferentes. Tem muitas religiões. A principal é o hinduísmo, mas sobra 20% para outras religiões. 20% da população da Índia já dá 280 milhões de pessoas. Por que eu estou falando da Índia? Porque a Índia já decolou, gente, e o Brasil está no chão. Querem ver uma coisa? Lembram-se de que quando as autoridades brasileiras da área econômica chamavam o Brasil de Belíndia, que era
o avanço da Bélgica com o atraso da Índia. Agora não dá mais para falar nisso, que a Índia está longe na nossa frente. O que fez a Índia? Baixou os impostos, o peso cambial lá é 18% do PIB. Aqui é 30 e tantos por cento, 18%. A taxa dos tributos. Estimulou as exportações, deu segurança para o capital estrangeiro, estimulou a iniciativa privada, investiu muito no ensino. Querem ver quanto está o PIB? O PIB da Índia está crescendo mais que o PIB da China. O PIB está com... é o dobro. Exporta o dobro do Brasil, é o dobro do Brasil, e o Brasil está aí amarrado com essas falações e falácias. É isso. Enquanto lá o povo é a prioridade, aqui o Estado é a prioridade, e quem critica é perseguido. E falando em perseguição, segura firme aí, que o que vem agora é grave, gravíssimo. Uma denúncia que envolve injustiça, armação e o ataque direto aos aliados de Bolsonaro. O advogado Jeffrey Chiquini soltou uma bomba que pode virar o jogo político. A farsa da entrada nos Estados Unidos de Felipe Martins já tem um autor identificado. A investigação nos Estados Unidos já está bastante avançada, muito avançada. Tanto que o Dr. Marcelo agora foca exclusivamente, junto com a doutora Ana Bárbara, nessa parte internacional. Já se sabe quem foi o responsável pela inserção falsa no sistema americano. Então veja, é muito grave o que aconteceu. Muito grave. É criminoso, João. É criminoso. Tem agente público que deveria estar na cadeia pelo que fizeram contra o Felipe Martins. Eles usaram um documento falso. Eles forjaram o sistema imigratório americano. Tudo indica que termina agora em final de julho essa investigação com nomes. É grave. Vou manter o sigilo da pessoa que já foi identificada, mas já se sabe. Isso vai dar prisão para autoridades brasileiras. Então veja, essas autoridades que agiram de forma criminosa intervieram no sistema de imigração americano. Isso não é brincadeira, isso é terrorismo nos Estados Unidos. O Donald Trump não vai admitir, não vai aceitar que algo como isso tenha ocorrido. Veja, porque historicamente é importante vocês entenderem por que isso aconteceu, João. É muito importante que as pessoas entendam o que está acontecendo. Então veja, a Lava Jato, por exemplo, nós tivemos 170 delações premiadas. Aqui na trama golpista, esse processo criado, só se tinha uma delação premiada, que era o Mauro Cid. Então, se vir e pegarmos o histórico da delação do Mauro Cid, fica muito claro que eles selecionaram o Felipe Martins para que o Felipe Martins fosse mais um delator. Ter só o Mauro Cid como delator é muito frágil. Então, eles põem o Felipe Martins na boca do Mauro Cid e eles prendem o Felipe Martins. Veja, o Mauro Cid ele é preso para delatar. Eles criam uma investigação de fraude à vacina. Depois esse inquérito de fraude à vacina é arquivado. Vejam só como é um inquérito criado. E eles prendem o Mauro Cid nessa inserção de documento falso em cartão de vacina. Eles prendem o Mauro Cid aqui, torturam o Mauro Cid na prisão e fazem o Mauro Cid delatar o Felipe Martins. Para prender o Felipe Martins, para forçar o Felipe Martins também a delatar, eles inventam, por meio de documento falso, inserção no sistema americano, de que Felipe Martins teria viajado para o estrangeiro. E eles prendem o Felipe Martins com base nesse documento falso. Veja, é um documento criado. Isso é muito grave. O Felipe Martins é preso, resiste a não delatar. Quando ele começa a enfrentar resistência, ele então é jogado numa masmorra. Ele fica 10 dias numa cela escura, numa solitária, sem luz, sem janela, por 10 dias sem ver a luz do sol. Ainda assim, ele não delata. Por que ele seleciona o Felipe Martins? Veja, se o Mauro Cid, que é um militar, não aguentou a pressão e delatou, eles pensaram, o Felipe Martins, João, é
era o único civil próximo ao Bolsonaro. Bolsonaro era cercado de militares. O Felipe Martins era o único civil. Ou seja, o Felipe Martins, na visão deles, não aguentaria a pressão e delataria com facilidade. Caíram do cavalo. E então, o Felipe Martins escancara por meio da sua defesa a fraude. Em razão da comoção popular que se deu, porque é um documento falso, o Felipe Martins é colocado em liberdade. Mas para não darem um atestado de culpa, para não assumirem esse grave erro, esse crime, eles processam o Felipe Martins. Por isso que o Felipe Martins está sendo processado. O Felipe Martins está sendo processado agora por 3 fatos. Não por ter saído do Brasil. Isso é assunto superado para a PGR. Na denúncia da PGR, eles nem citam mais, eles fogem dessa viagem do Felipe Martins como o diabo foge da cruz. Eles não citam mais essa viagem. Mas nós não esquecemos, e o Donald Trump também não esqueceu. E o Felipe Martins está sendo processado por 3 fatos. Eles dizem que o Felipe Martins, eles não. Só na boca do Mauro Cid, só o Mauro Cid diz. O Mauro Cid diz que o Felipe Martins participou de 3 reuniões. 3. E ele dá 3 datas. Dia 18 de novembro, dia 6 e dia 7 de dezembro. Ele dá essas 3 datas. Acontece que todos que participaram dessa reunião, o ministro da Defesa, Bolsonaro e os 3 comandantes das Forças Armadas, disseram que Felipe Martins não participou dessas reuniões. E nós temos provas que Felipe Martins não estava nessas reuniões por meio de geolocalização da Uber. Nos dias e horários que o Mauro Cid diz que Felipe estava nessas reuniões, o Felipe tem prova de cartão de crédito e de geolocalização do Uber de que estava exatamente em outros lugares. Então veja, tudo que sai da boca do Mauro Cid é falso, porque eles queriam exclusivamente prender o Felipe Martins para que ele delatasse junto com o Mauro Cid. Então eles teriam as 2 pessoas mais próximas ao Bolsonaro delatando o Bolsonaro. Mauro Cid, ajudante de ordens, braço direito, e Felipe Martins, o único civil, também braço direito do Bolsonaro. Imagine se eles conseguissem os 2 braços direitos do Bolsonaro a delatar a Bolsonaro. Caíram do cavalo. Mauro Cid está escancaradamente visto por todo o Brasil como o maior mentiroso da história. Mauro Cid foi desmascarado, está descredibilizado, todo mundo sabe que é um papagaio mentiroso. E Felipe Martins, sujeito homem, mostrou ter hombridade e não está criando mentiras contra o inocente. Felipe Martins mostrou ser homem, mostrou sua hombridade e não se rendeu a essa ditadura que queria o forçar a mentir. Então tudo isso está sendo assistido pelo mundo. E o Donald Trump sabe de tudo isso. Porque o Donald Trump também foi vítima de um sistema como esse, que se utilizou do processo criminal para perseguir opositores políticos. Veja, esse formato de utilizar do processo criminal para perseguir opositores políticos é o novo formato de perseguição política. Isso está acontecendo em todo o mundo. Venezuela, Nicarágua, todos os países que estão perseguindo opositores políticos estão usando esse formato. Por quê? Porque você dá uma aparência de legitimidade à perseguição. E o Donald Trump foi vítima disso. Ele sabe o que é isso. Também criaram um processo criminal contra o Donald Trump nos Estados Unidos. E assim se faz. Por quê? Você dá uma aparência de legitimidade. Você mostra para a sociedade que não se trata de uma ditadura. Veja, nós não somos ditadores. Quem está processando é o Estado. Essa pessoa está tendo direito de defesa. Por isso que Bolsonaro está sendo processado de forma televisionada, para enganar o povo. Eles querem mostrar para a sociedade, olha, isso daqui não é uma ditadura. Eles estão tendo direito de defesa. Olha aí, o Felipe Martins contratou até um advogado combativo. Olhem só. Eles televisionam o recebimento da denúncia, televisionam as audiências para inglês ver, aquele ditado. Para inglês ver. Para mostrar para as pessoas que há um processo legítimo. Pessoas estão sendo processadas, mas estão sendo defendidas. Estão tendo direito de defesa. Mas a sentença já está pronta. Eles dão uma aparência de legitimidade para perseguir. Donald Trump sabe disso, foi vítima disso, somado ao fato de que esses criminosos que acusam e criaram essa farsa inseriram um documento falso em sistema dos Estados Unidos, a maior nação do mundo. Isso não vai ficar barato. Esse pronunciamento do Donald Trump é porque ele sabe de tudo. Ele conhece, inclusive, a investigação já avançada do caso do Felipe Martins.
A defesa do Donald Trump sabe o que se passou com o Felipe Martins, sabe que o Bolsonaro está sendo perseguido da mesma forma como o Donald Trump foi. E óbvio que consequências estão vindo, tanto que hoje nós amanhecemos com o Itamaraty com força total, tentando frear punições ao Alexandre de Moraes. Porque eles sabem que as punições já estão aí, elas virão, mas o Brasil se colocou nessa briga. O Brasil quis ser uma ditadura. O Brasil quis fraudar sistema imigratório americano. Nada mais correto que o Donald Trump defenda a sua nação e aplique a sua lei. Essa punição que o Donald Trump está querendo aplicar, essa sanção é em território americano. É a lei americana sendo aplicada nos Estados Unidos. Então não está havendo qualquer invasão à soberania nacional brasileira. Não. É uma sanção que será aplicada pela lei americana nos Estados Unidos. E é necessário, porque a legislação americana foi violada por autoridades brasileiras. A lei não é para todos? Que a lei seja devidamente aplicada a todos. Isso não é justiça, isso é regime, e o silêncio da mídia só reforça o conluio. Depois de tudo isso, só me resta fazer uma reflexão com você. A gente está vivendo uma distorção da realidade. Lá fora, os líderes reconhecem o que está acontecendo aqui dentro, mas internamente a censura e o medo dominam. A Índia cresce, o Brasil empobrece, os aliados de Bolsonaro são perseguidos, enquanto os verdadeiros criminosos circulam livres. Se você ficou até aqui, meu obrigado. Agora sim, é só hora de avaliar. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, pode deixar o dislike. O importante é a gente manter esse canal vivo e se inscreva no canal, porque aqui a gente fala o que muitos têm medo de dizer. Meu nome é Jander Pires, muito obrigado por você ter assistido até aqui. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau.